Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 2, a inspiração divina da Bíblia. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a doutrina da inspiração da Bíblia, a inspiração divina e os autores da Bíblia, e o Espírito Santo e a Bíblia. Nosso texto áureo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler mais para frente, tá? E a verdade prática diz que a inspiração da Bíblia Sagrada ela é divina, verbal e ela é plenária. Portanto, toda a Bíblia nos ensina, nos corrige e nos instrui. Então, esse é o tripé da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nos ensina, nos corrige e nos instrui. A palavra-chave aqui é inspiração. A palavra inspiração, segundo o dicionário da língua portuguesa, ela diz que é o processo de sugar o ar para dentro do organismo para depois liberá-lo para fora do corpo através da expiração. Então, expiração, expiração. Esse é o processo da respiração, realizando um ciclo respiratório. Eu também digo que inspiração significa vida, porque quando nós paramos de respirar, quando nós paramos de inspirar, nós paramos de ingerir vida. O primeiro tópico, que é a doutrina da inspiração bíblica, seu primeiro subtópico é a inspiração bíblica, ela é divina. Então, primeira coisa que você precisa saber, a doutrina da inspiração bíblica, ou seja, a inspiração bíblica, ela é uma doutrina, ela é um objeto de ensino da palavra de Deus. Então a inspiração bíblica, ela é de quem? Ela é de Deus, ela é divina, foi Deus quem deu. Êxodo 24:4 diz que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Então, vamos lá. Moisés ele escreveu, mas as palavras eram de quem? As palavras elas eram do Senhor, ou seja, então Moisés escreveu inspirado através do Senhor. Está lá em Êxodo 24:4 que nós acabamos de ler, depois nós lemos o próximo versículo ali. Por enquanto, Jeremias 26:2. Assim diz o Senhor. Então quem que diz? O Senhor. Ponte no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá. Aí corre aqui todo o versículo. Então aqui o Senhor manda Jeremias falar ao povo judeu. Então Jeremias ele é inspirado por Deus para poder falar com o povo judeu. 1 Coríntios 2:13, as quais também falamos não com palavra de sabedoria humana, que a palavra de sabedoria humana ensina, mas com o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. E também Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Poxa vida, então peraí. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu. Então Deus entregou para Jesus, que Jesus entregou para o anjo, e o anjo entregou para João, e João falou para nós, e nós temos a autonomia de poder falar para todo mundo. Mateus 5:18 diz, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. E a lei foi dada por Deus a Moisés no monte. Aonde foi isso? Êxodo 31:18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Então aqui, 24:4 vai dizer que Moisés escreveu. Olha que interessante. Quem foi que escreveu afinal? Foi Moisés ou foi Deus? Só para a gente tirar essa dúvida, tá bom? Então Moisés escreveu, mas aquilo que o Senhor falou. Quando Moisés estava no monte, pode ver, Êxodo 24. Moisés estava lá no monte, Deus estava falando com ele. Ele estava registrando as palavras que Deus ia falando, mas ele não estava registrando nas tábuas de pedra, ele estava registrando nos pergaminhos, no livro conhecido da sua época, tá bom? E aí lá no 31:18, quando Deus termina de falar com Moisés, essas 2 tábuas de pedra contendo as 10 palavras ou 10 mandamentos, como nós conhecemos, ele entregou, Deus entregou para Moisés. Então esse aqui foi Deus quem escreveu, esse daqui foi Moisés quem escreveu. Este livro, ele ficava onde? Este livro ele ficava do lado da arca. Estas 2 tábuas de pedra ficavam dentro da arca, só para você entender, tá bom? E o segundo subtópico, a inspiração bíblica, ela é verbal. Verbal, segundo o dicionário, também diz que ela é oral, de viva voz, e ela é falada. Apocalipse 19:9. E disse-me, então olha aqui, a inspiração verbal. Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas, a ceia das bodas do Cordeiro. De novo, e disse-me, estas são as verdadeiras
palavras de Deus. E 1 Coríntios 14, 37 diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ou seja, eu estou escrevendo, mas foi Ele que mandou eu escrever. Paulo dizendo isso daqui. Terceiro subtópico, a inspiração bíblica ela é plenária. Plenária, segundo o dicionário, também diz assim: ela é uma assembleia que tem o objetivo de reunir seus membros durante um determinado tempo para estudar, discutir ou resolver. Então, no plenário, o plenário também tem um tripé. Então, quando há um plenário, quando há uma assembleia, quando há uma reunião, essa reunião chamada de plenário, é para quê? É para estudar, é para discutir e é para resolver alguns problemas. Segundo Timóteo 3,16, que agora sim é o nosso texto ouro, vamos estar lendo agora. Toda a escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir. Na aula anterior nós já falamos sobre isso, mas redarguir significa responder argumentando, e também serve para corrigir e também para instruir, mas não é somente instruir, é instruir em justiça, instruir no caminho certo, instruir como deve ser. Romanos 15,4 diz: porque tudo que dantes foi escrito, olha só, antes de quando? Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que ele está falando quando ele diz assim, tudo que antes foi escrito? Quando Paulo estava escrevendo as suas epístolas, o Novo Testamento não tinha sido formado ainda. Ainda não estava completo, porque Paulo morreu e João escreveu o livro de Apocalipse depois da morte de Paulo. Então pensa bem, ele está dizendo tudo que antes foi escrito, ou seja, ele está falando do Antigo Testamento. Então ele está atestando a inspiração do Antigo Testamento. Está vendo? Paulo no Novo está atestando a inspiração do Antigo Testamento. Tudo que antes foi escrito para o nosso ensino nos dias atuais. Então o resumo do tópico 1 diz assim: a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo e os seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Então, se você parar aqui, ó, grau de autoridade, Novo Testamento e Antigo Testamento. Paulo já falou da inspiração do Antigo Testamento. Entre outros, Jesus fez citações no Antigo Testamento. Há muitas citações no Novo Testamento referente ao Antigo Testamento. Então isso prova a inspiração do Antigo Testamento. Mas agora, o que prova a inspiração do Novo Testamento? Então quer dizer que o Antigo Testamento ele é mais inspirado do que o Novo? Ou ele é inspirado e o Novo não é inspirado? Não, negativo. O Antigo Testamento ele fala daquele que há de vir. O Novo Testamento fala daquele que veio. Então o Antigo Testamento fala que vai vir, o Novo Testamento diz que ele veio. Aqui diz que vai acontecer, aqui diz que se cumpriu exatamente o que estava escrito anteriormente. Então a autoridade, a inspiração é a mesma. Ninguém tem mais. O Antigo Testamento não tem mais autoridade que o Novo não tem mais que o Antigo. Ambos têm a mesma autoridade e ambos foram inspirados por Deus. O segundo tópico diz assim: a inspiração divina e os autores da Bíblia. Então aqui também inspiração divina e os autores, ou seja, os autores foram inspirados por Deus também para poder escrever. Que autores são esses? São homens excepcionais? São homens fora do normal? São homens acima da média? Não, são homens comuns, homens que nem eu, homens que nem você, pessoas normais. Como se diz assim, não pejorativamente, mas normalmente assim, comedor de feijão, igual eu, igual você, não tem nada diferente de nós. A diferença é que se disponibilizaram para poder fazer a obra do Senhor. Então o primeiro subtópico diz a inspiração dos autores. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, Deus que revelou pelo seu Espírito, o que? A palavra de Deus, o escrito o que era para ser escrito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, presta atenção nesse texto aqui. O Espírito do homem, ele sabe as coisas do homem no qual ele está inserido. Então, cada homem tem o seu espírito. Não é o Espírito Santo, é o Espírito humano. Cada homem tem o seu espírito. E o seu espírito, ele sabe as coisas suas.
O meu espírito sabe as coisas minhas, o seu espírito sabe as coisas suas. O homem no qual ele está inserido. Agora, o Espírito de Deus, ele conhece as coisas de Deus. Por quê? Porque ele é Deus. Ele não está em Deus, ele é Deus. Ele é Deus, então ele conhece as coisas de Deus. Agora, a parte mais interessante do negócio. Olha aqui, acompanha aqui comigo. O espírito do homem, ele conhece o homem, ele não conhece os homens. Ele conhece o homem no qual ele está inserido. Então, há um espírito em mim, há um espírito dentro de você. E o Espírito de Deus, ele conhece as coisas de Deus. O Espírito do homem conhece as coisas do homem, o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Agora, o Espírito de Deus, quando ele é inserido no Espírito do homem, o que acontece? A revelação de Deus no homem, as coisas de Deus são reveladas ao homem. Olha que interessante. Então é bom que nosso espírito não saiba somente as coisas do homem, do qual ele está inserido. É bom que ele entenda as coisas do céu. É bom que nós andemos em espírito, conheçamos as revelações de Deus, do Todo-Poderoso. Segundo subtópico, as limitações dos autores. Como eu disse, eles eram comedores de arroz e feijão, assim como eu, assim como você. Eles tinham limitações, eles tinham as suas dificuldades, seus problemas, assim como nós temos também. Então Tiago 5,17 vai dizer assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias era como eu e como você. Segundo os Coríntios 4,7 vai dizer assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, ou não nossa. Ou seja, nós somos o barro, ele é o oleiro. Nós somos o vaso, vaso de barro, e ele é o oleiro. Ele é aquele que nos molda. Nós não somos nada, e ele é tudo, ele é o Todo-Poderoso. Então, ele é tudo e se revela através de nós, que não somos nada, o barro. Então, olha aqui no quadro. A palavra de Deus, ela é de muito valor, ela é muito preciosa. Nós, o vaso de barro é de pouco valor, o vaso de barro é de pouco valor. Agora, pensa bem, o vaso de barro que é de pouco valor, com a palavra de Deus dentro dele, como é que ele vai ficar? Ele vai continuar de pouco valor, porém, por quê? Porque a excelência da revelação, a excelência do poder é de Deus. Então Deus vai se manifestar através desse vaso de barro. Então para Deus nós temos muito valor. Para os homens nós continuamos sendo comedor de arroz e feijão, continuamos sendo o mesmo vaso de barro da mesma forma. Mas para Deus nós temos muito valor, porque a palavra dele habita dentro de nós. O Espírito dele habita dentro de nós. Então as revelações dele vêm através das nossas vidas. Terceiro subtópico, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. É um pouquinho aqui de aula de português, mas é rapidinho, tá? A gente vai passar correndo aqui bem resumido. Então, gênero literário chamado narrativa. Narrativa quando eu falo em terceira pessoa, quando eu olho os fatos e eu de fora narro. O cachorro está atravessando a rua. Eu não me coloquei dentro da história, eu estou fora da história. Então, primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, terceira pessoa, ele. Então, ele é uma pessoa que está de fora. Quem gosta muito de falar dessa forma é o Pelé. O Pelé, quando ele está falando, ele diz assim: porque o Pelé é como se ele não fosse o Pelé, entendeu? Ele gosta de falar dessa forma. Também outro gênero literário que chama-se poesia. A poesia, Salmos, Provérbios, Jó, ela é um texto poético, geralmente em verso. Geralmente, tá? Não é uma regra, tem que ser cumprida, não é. Então, geralmente em verso, dividido em versos que quando agrupa os versos são chamados de estrofes. Agora, lembrando você que a poesia hebraica ela é diferente da nossa poesia, porque a nossa poesia tem rima, né? Tudo estruturadinho, bonitinho. A poesia deles não tem rima, para começar, já não tem rima, então ela é diferente da nossa. Outro gênero literário, na verdade aqui agora vamos falar de figuras de linguagem. Parábolas e enigmas. Parábola significa comparação. Enigma significa uma analogia. Outra coisa, alegoria. A interpretar a Bíblia de modo alegórico é um perigo, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa figura de linguagem. Essa figura de linguagem chamada alegoria, ela significa uma expressão figurada na qual um objeto pode significar outro. Um objeto pode significar outro, então nem sempre significa. Então é por isso que tem que tomar muito cuidado. Eu tô olhando aqui o azeite significa o Espírito Santo. E se não for?
Talvez nesse texto especificamente não seja, então tem que tomar muito cuidado com as alegorias, tá? Hipérbole, apesar do nome ser estranho, soar estranho aos nossos ouvidos, ele significa simplesmente um exagero. Por exemplo, estou morrendo de rir, morrendo de rir é um exagero, né? Então a Bíblia também contém hipérboles, inclusive se você quiser anotar aí João 21, 25, pode dar uma olhada lá que vai clarear a sua mente. Metáforas e símiles. A palavra metáfora significa sentido figurado por meio de comparação. Então é o sentido figurado, só que agora por meio de comparação. E símiles. Símiles significa que é uma semelhança, que é uma comparação. Agora também os autores, os escritores da Bíblia, eles foram pessoas simples e foram pessoas estudadas. Foram pessoas que tinham um vocabulário comum e outras que tinham um vocabulário mais rebuscado, um vocabulário mais cheio, mais exótico, vamos dizer assim, dependendo do grau de instrução do autor. Então, por exemplo, vamos comparar aqui Paulo com Pedro. Paulo foi uma pessoa que estudou muito, então o vocabulário dele era bem elevado. Pedro não teve tanto estudo assim, então o vocabulário dele já era menor, tanto que quando ele escreveu um versículo que diz assim: há escritos do nosso irmão Paulo que são de muito difícil interpretação, que os indoutos distorcem. Tá bom? Eu estou falando da minha cabeça, não tô lendo o versículo aqui, por isso que eu estou falando de modo aleatório assim, tá? Mas o versículo, o conteúdo dele é isso daí. Então Paulo escreveu palavras ali de difícil interpretação, de forma que os indoutos, aqueles que não conhecem, acabam distorcendo aquilo que ele está dizendo. Então tinha coisas que ele não entendia. Então para Paulo era uma coisa normal, era uma coisa comum, mas para Pedro já existia coisas difíceis, pontos difíceis de se entender acerca daquilo que para que Paulo era comum. O quarto subtópico diz assim: a linguagem do senso comum. E o senso comum são informações e conhecimentos do uso cotidiano. A linguagem comum é o que nós fazemos no nosso dia a dia. Então Josué 10:13, por exemplo: e o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. E isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então Josué, ele orou, ele falou assim: sol, detente e lua no vale de Ajalon. Eu não me lembro, mas ele orou para que o sol parasse e a lua também ficasse parada. Ou seja, ele viu o sol de um lado, a lua do outro. Não, eu quero que vocês fiquem parados. Mas espera aí, é uma linguagem comum dentro dos seus dias, inclusive até se nós fizéssemos isso hoje ia ser algo comum. Nós entendemos, nós estudamos na escola que o sol fica parado e que são os astros que giram em torno do sol. Não é o sol que se move em torno da terra, mas é uma linguagem comum, a linguagem comum que ele utilizou. Mas Josué orou errado. Ele orou errado, mas Deus entendeu certo. Deus sabia o que ele queria que acontecesse. Era para o dia durar mais tempo, era para a claridade ficar mais tempo. Era uma linguagem comum que ele utilizava. E Deus compreende a linguagem comum. Mas também, outra coisa, era o conhecimento que ele tinha na sua época. O conhecimento que eles tinham na época era aquele, que o sol nascia e o sol se punha. Nascia no leste e se punha no oeste. Era isso. Então, se ele entendia daquela forma, hoje com um pouquinho mais de conhecimento, que as pessoas chegaram no espaço, que estudaram um pouquinho mais, nos ensinaram, nos mostraram, provaram que a Terra é redonda, muitas coisas que eles tinham antigamente, eles usavam a linguagem que eles tinham daquilo que eles conheciam. Essa era a linguagem comum para eles. Aí também Paulo vem em 1 Coríntios capítulo 14, versículos de 9 a 11, também dizendo assim: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, palavras que sejam de fácil entendimento, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo. Presta atenção que eu vou explicar isso aqui também, tá? E nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Ou seja, nós não vamos nos entender se eu ignorar. Ignorar o quê? Ignorar o sentido da voz, ignorar a espécie de voz, ignorar que tudo tem um significado, ignorar que se eu falar, se Paulo está conversando com Pedro, Paulo tem que descer ao nível de Pedro para que os dois possam se conversar e se entender. Se Paulo se mantiver no seu nível, Pedro não vai conseguir entendê-lo. Se Pedro falar o vocabulário que ele usa de pesca com Paulo, Paulo não entende de pescaria. Se ele falar o dialeto dele com Paulo, Paulo não vai entendê-lo. Então ambos têm que chegar num consenso para poder entender um ao outro. Outra coisa interessante aqui,
Ele fala sobre espécie de vozes. Olha só, então você tem que falar a palavra certa para a pessoa certa. Você tem que ter o timbre de voz certo, porque através do timbre de voz as pessoas vão saber se você está nervoso, se está irritado, se está falando com amor, se está falando, se está dando uma ordem. Então, através do timbre de voz, as pessoas sabem e vão poder compreender o que você está falando. Entonação da voz. Se eu estou explicando uma coisa para você, mas eu estou... então é porque a Bíblia diz que isso é entonação de voz de professor. Não, o professor tem que ter uma voz de forma que ele fale com certeza, com convicção daquilo que ele está falando. Então tem diferença a entonação, e tudo que nós fazemos tem significado, inclusive a nossa expressão facial. Se eu fecho a cara dessa forma assim, o que você vai entender? Ele está alegre, está feliz? Não, você vai saber que eu estou bravo. Se eu digo que não e faço sinal de sim, o que eu estou dizendo na verdade? A pessoa vai ficar confusa, ela não vai entender. Então eu tenho que, a minha expressão facial tem que condizer com aquelas palavras que saem da minha boca. E as palavras que saem da minha boca têm que ser inteligíveis, têm que ser entendíveis para as pessoas que estão me ouvindo. E o resumo desse tópico diz assim: as limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego de linguagem comum não anulam a inspiração divina dos autores da Bíblia. Então, independente de tudo isso, do conhecimento de mais, do conhecimento de menos, nada disso anula a inspiração divina dos escritos da Bíblia Sagrada. O Espírito Santo e a Bíblia, que é o nosso terceiro tópico. O primeiro subtópico diz assim: a inspiração do Antigo Testamento. Esdras 1:1 diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Então a inspiração do Antigo Testamento, olha só, estamos em Esdras, lá no Antigo Testamento, está falando que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou, Esdras 5:1, e os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel lhes profetizavam. Então é a inspiração aqui, Deus falava com os profetas profetizavam, e eram escritos essas profecias nos seus respectivos livros. Aí vem Lucas 24:44, um versículo do Novo Testamento, para a gente confirmar o que está escrito ali. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Palavras de quem? Palavras do próprio Jesus. Que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha aqui no quadro. Jesus está dizendo assim: convinha, era conveniente que se cumprisse. Então, Jesus também está citando o Antigo Testamento. Ele está falando sobre a inspiração do Antigo Testamento. Jesus está atestando, assim como Paulo, a inspiração do Antigo Testamento. Aí o que ele vai dizer agora? Agora ele vai dizer da inspiração da inspiração do Novo também. Por quê? Porque convinha que se cumprisse tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Se você tiver uma outra tradução, vai estar como escritos, tá? Isso aqui compunha o quê? O Antigo Testamento. Então Jesus está atestando o Antigo Testamento e ao mesmo tempo que se cumprisse acerca dele. Ou seja, o Antigo Testamento veio, falou sobre Jesus, e o Novo Testamento cumpriu tudo aquilo que falava sobre Jesus no Antigo Testamento. Então ambos são inspirados por Deus. Aí o segundo subtópico, a inspiração do Novo Testamento. Letra A, promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. Lá em João 14:26 vai dizer que aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vai fazer vocês lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Isso aqui Jesus antes de morrer. Aí depois, os escritos bíblicos, letra B, eles exigem esse cumprimento, eles vindicam a palavra que está aqui. Então eles exigem, eles querem restituição disso aqui. Aí vai lá Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então Jesus mesmo falou que viria um outro Consolador, que ele vos ensinaria, que ele faria lembrar as coisas que Jesus tinha dito. Aí em Atos há o cumprimento também do que Jesus disse. Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento, ele mesmo profetizou algumas outras coisas que também já se cumpriram, e ainda há coisas para se cumprir do Antigo Testamento, e ainda há coisas para se cumprir que o próprio Jesus falou também. Que mais? Vamos pular um pouquinho aqui porque o tempo já quase se foi. João 16:3, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O que há de vir?
O que há de vir é o que está escrito lá em Apocalipse, não é isso? Então ele já revelou para uma outra pessoa, essa pessoa já revelou para nós, e nós temos aqui que guardar conosco? Não, nós temos que passar adiante essa revelação. Creia no Senhor Jesus, Ele vai vir arrebatar a sua igreja, vai ter uma segunda vinda, vai ter uma grande tribulação, vai ter o juízo das nações, vai ter o tribunal de Cristo. Nós precisamos pregar, nós precisamos falar, nós precisamos anunciar. O terceiro subtópico, a obra da regeneração e iluminação. O que é regeneração? Regeneração, o re significa de novo, generação significa geração, significa nascimento. Então regeneração significa novo nascimento. Até tentei desenhar uma estrela do mar aqui, porque quando você pega uma estrela do mar e corta um dos seus braços, o que vai acontecer? Esse braço que foi amputado, essa parte que foi amputada do braço, ele vai regenerar, ele vai crescer de novo, vai nascer de novo. Interessante é que essa parte que também saiu da estrela do mar, esse braço que foi cortado, também vai virar uma outra estrela do mar. Tá vendo só? Isso chama-se regeneração, isso chama-se nascer de novo. Isso é o que Jesus quer fazer na minha vida e na tua vida, ou seja, já fez nas nossas vidas, e algumas pessoas que talvez estejam assistindo, se não fez ainda, é o que Ele quer fazer com a sua vida. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem através de onde? Através da palavra de Deus. Aí 1 de Pedro 1:23 vai dizer assim, sendo de novo gerados. Mas peraí, eu vou entrar no ventre da minha mãe, como disse Nicodemos? Não, você vai ser gerado da água, você vai ser gerado do Espírito, da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Vai ser completamente diferente, não é carne e sangue, não. Agora é Espírito. Andeis em Espírito para não cumprir os desejos ou as concupiscências da carne, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para todo sempre. Aí vem Paulo dizendo assim em Gálatas 1:8 e 9, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Então ele fala assim, se alguém vier, um anjo do céu, outra pessoa, até eu mesmo, pregar outro evangelho, peraí, o que é evangelho? Evangelho é boa nova de salvação. Aí ele fala assim, outro evangelho. Que outro evangelho? Existe outro evangelho? Não. Se alguém chegar com algum outro evangelho, com alguma outra boa nova de salvação, que não seja através de Jesus, que não seja através da fé em Jesus Cristo, seja anátema, seja amaldiçoado, porque esse evangelho é falso. Então o resumo desse tópico vai dizer assim, a Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras das Escrituras ou da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Conclusão em tópicos, tá? A Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita. Ela também foi inspirada verbalmente e seus autores escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Terceiro, a inspiração da Bíblia é plena, é total. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Todos, não fica nenhum de fora. E também o quarto aqui para a gente encerrar, a Bíblia Sagrada é a única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Só para complementar, o caráter é aquilo que eu faço quando ninguém está vendo. Então a Bíblia, ela é uma regra de fé e conduta para todos nós cristãos, não somente quando as pessoas estão nos vendo, mas também quando nós estamos sozinhos dentro de nossa casa, seja lá onde for, onde você estiver sozinho. Aí você vai mostrar o seu caráter. Então, diante de Deus, quando estamos sozinhos, é que nós demonstramos quem realmente nós somos de verdade. Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, seu lar, suas finanças, e até a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir.